Não tem muito tempo que as pesquisas relacionadas à saúde mental da humanidade começaram a supor que fazer exercícios físicos poderia ser benéfico de alguma forma. E de fato, muitos estudos nos apontam mais e mais na direção de que se exercitar é algo que faz bem para o corpo e para a mente. Até aproximadamente um século atrás, praticar exercícios não era algo que se fazia por bem-estar ou pela busca de um padrão estético ideal. Era um fator de sobrevivência. Para cortar lenha, cultivar uma plantação ou até mesmo fazer uma longa caminhada só para ver um amigo ou uma paixão. Mas isso mudou. A chegada da Revolução Industrial e da Revolução Tecnológica que vivemos nos levou a um padrão de comportamento bem diferente daqueles que nossos tataravós possuíam. E hoje a tecnologia nos permite pedir um lanche no meio da tarde por um aplicativo sem mesmo ter que sair de casa. Ou então cultivar relações sociais com pessoas que nunca nem vimos pessoalmente na vida. O ponto é que é satisfatório ver que as coisas facilitaram muito a nossa vida. Mas até que ponto? 4 em cada 5 adolescentes no mundo são sedentários. O sedentarismo provoca cerca de 300 mil mortes por ano no país. Casos de doenças como ansiedade e depressão aumentaram drasticamente nos últimos 25 anos. Uma epidemia que se alastra por todo o planeta. Então, muitas vezes, essa velocidade de informação, o indivíduo, a psique, ela não acompanha. 30 minutos de exercícios físicos por dia já seriam suficientes para tirar uma pessoa do sedentarismo, segundo a Organização Mundial da Saúde. E muitas vezes o não acompanhamento entra-se em conflito. E aqui no Brasil a situação é ainda mais preocupante. Em 2018, a Organização Mundial da Saúde publicou um estudo realizado entre 2001 e 2016 que indicam que aproximadamente 39% da população da América Latina não pratica exercício físico, ganhando no ranking da região do mundo que mais possui pessoas sedentárias. E adivinhe só, o Brasil foi considerado o país mais sedentário da América Latina, onde aproximadamente 47% da população não faz exercício físico. Mas coincidentemente, um ano antes da publicação desse estudo, a OMS havia publicado um estudo que mostrava que a América Latina é a região do mundo que mais sofre de transtornos psicológicos, como ansiedade e depressão, onde o Brasil ganhou novamente a classificação do primeiro país, e dessa vez no ranking mundial. E apesar do fato de que transtornos psicológicos se devem a uma série de fatores, esses dados são no mínimo interessantes. Ok, é um pouco desconfortável saber que somos o país mais ansioso e sedentário do mundo. Mas a ciência tem sido positiva em evoluir nas pesquisas que possam nos ajudar nisso. Na década de 80 já haviam estudos ao redor do mundo tentando entender como o exercício físico pode nos ajudar a lidar com sentimentos como raiva e tristeza profunda. E apesar de ainda não sabermos exatamente em quais regiões específicas do cérebro que uma atividade física pode contribuir, estudos têm se mostrado bastante positivos em nos dizer quais são um dos principais benefícios de uma boa atividade física. Aqui vai a teoria. Dentro dos sintomas que acarretam transtornos como a depressão, podem se destacar 3 fatores: os pensamentos negativos automáticos, a presença constante de erros lógicos e a distorção da interpretação da realidade. Uma série de estudos realizados entre os anos 80 e 90 nos propõe que o exercício físico teria o poder de quebrar essa espiral, através da substituição dos sentimentos e pensamentos negativos por padrões mais positivos. Também nos é dito que é uma tendência de uma pessoa sentir mais prazer em estar interagindo com outras pessoas que praticam exercício físico, aumentando sua interação social e também na distração de preocupações do dia a dia, fazendo com que uma pessoa se sinta mais acolhida e com uma autoestima mais elevada. E também existem estudos que nos mostram alguns fatores fisiológicos e bioquímicos que podem ajudar nos transtornos psicológicos. O primeiro deles é o aumento da aptidão cardiovascular, que nos diz que esse efeito antidepressivo do exercício físico poderia ser causado também através do trabalho da respiração, principalmente em exercícios aeróbicos. E temos também um fator que vem se tornando muito popular e que é estudado até hoje pelos cientistas: a influência das aminas. E ela funciona da seguinte forma. Estudos se baseiam na teoria de que existem 3 neurotransmissores que auxiliam no processo antidepressivo do organismo: serotonina, dopamina e norepinefrina. E houveram algumas evidências que nos mostraram que a prática de exercício físico poderia auxiliar no aumento da produção dessas substâncias no corpo. E temos também a endorfina, que é uma substância produzida no organismo que é capaz de reduzir a dor e produzir um estado de euforia.
E a ideia é que a combinação da produção dessas diferentes substâncias possa nos proporcionar a um nível de bem-estar e autoestima mais elevado. Mas ok, agora vamos a um outro ponto aqui. Qual o melhor tipo de exercício físico que nós podemos fazer? E a resposta é: depende. Os principais tipos de atividade física praticadas atualmente são exercícios aeróbicos, exercícios de força e resistência muscular e exercícios de flexibilidade. Existem diferentes tipos de exercícios que poderão trazer diferentes tipos de benefícios, mas a ideia é que você possa correlacionar esses três na sua rotina de atividade física. Porém, nós recomendamos que você consulte algum profissional da saúde, para que ele possa te dar as melhores orientações para o seu perfil. Mas o fato é que, o que não falta são opções. Existe muito ainda o que se dizer sobre os benefícios da atividade física por bem-estar emocional, e muito ainda tem se pesquisado. Com todas essas mudanças acontecendo ao nosso redor, é preciso se buscar maneiras de lidar com o sofrimento humano. Então, se você antes buscava por algum motivo para começar a se exercitar, talvez essa seja uma boa hora. Mas nós também recomendamos que, se você sofre por algum tipo de transtorno psicológico, o exercício físico pode ser muito eficaz em lhe ajudar. Mas é sempre indicado se consultar com um profissional da psicologia, uma pessoa capaz de te ajudar da melhor maneira possível. Uma outra recomendação médica é que, apesar da atividade física trazer muitos benefícios, não se esforce muito, já que estudos também mostram que o esforço e a intensidade excessiva em atividades físicas podem ter um efeito reverso no corpo. Mas pegando leve, buscando se cuidar e com o auxílio de um profissional da saúde, talvez nós possamos buscar uma melhora nesses dados sobre o Brasil. Afinal, nós desejamos viver bem, evoluir, buscar maneiras de lidar com o sofrimento do mundo, se inspirar, buscar novas ideias, aprender com erros e seguir em direção a uma vida muito, mas muito digna de se viver. Porque quando falamos de nós, estamos falando sobre adaptação. E quando falamos de adaptação, falamos de vida. E talvez nunca cheguemos a uma resposta única para essas questões, mas estamos chegando lá. E afinal, para que a pressa, não é mesmo?